A lição de hoje fala em testemunhar com segurança. Quando alguém é convocado ou arrolado como testemunha em um tribunal, em um julgamento, essa testemunha tem que ter dois grandes compromissos. O primeiro é tem que ter certeza das coisas que ela viu. E o segundo é falar a verdade. Portanto, falar a verdade e ter convicção do que viu, ter certeza, não ter dúvidas. Quando uma testemunha num tribunal apresenta dúvidas ou se confunde, o seu testemunho é desqualificado, não vale como prova. Assim, então, irmãos, com relação à salvação e à vida eterna, nós também devemos testemunhar com segurança. Se nós testemunhamos sem segurança, se nós testemunhamos com dúvidas, o nosso testemunho não vai ter valor. Veja, por favor, comigo o texto de 1 João 5, dos versos 11 a 13. João está dizendo para nós: o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Veja, o testemunho é esse, João está falando, o testemunho é esse: Deus deu a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. E se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Se não cremos, não temos a vida eterna. Isso, irmãos, nos ajuda a ter ousadia. Vamos ver, por favor, o texto de Hebreus 10, verso 19. 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá ousadia. O que nos dá segurança no testemunho, irmãos, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos dá essa segurança. O sangue de Jesus faz com que nós possamos entrar nos santos dos santos. Mas ainda, irmãos, quero que leiam, por favor, o texto de Hebreus, ainda 10, no verso 22. Acheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado da água limpa. Como está dizendo aqui o autor de Hebreus, irmãos, com plena certeza da fé. Quando nós vamos testemunhar do Senhor Jesus, nós primeiro vamos falar a verdade. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou. E mais, nós devemos ter plena certeza da fé. Porque se nós não tivermos certeza da fé, irmãos, nós não podemos testemunhar. O nosso testemunho não é eficaz, o nosso testemunho não é válido. Há uma frase na nossa lição, é uma frase conhecida de um autor desconhecido. E ela diz assim: quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Eu posso transpor essa frase para mim, irmãos. Quando eu vejo as minhas atitudes, como que eu posso me salvar? Mas quando eu vejo o sacrifício do Senhor Jesus, irmãos, eu tenho agora certeza. A certeza em Cristo. Como é que eu posso me perder com o sacrifício tão grande do Senhor Jesus? Veja, por favor, o texto de Isaías. Isaías, capítulo 45, verso 22. Lá diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Olhar para Deus. Olhar para Deus Pai, olhar para Deus Filho, olhar para o Espírito Santo. Olhar e sereis salvos. Mas ainda, irmãos, quero ler outro texto, Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Salvação garantida, irmãos. Salvação garantida. Aceitar Jesus é ter a salvação hoje. É ter a certeza da salvação. Porém,
Certeza da salvação, irmãos, não quer dizer que você não possa perdê-la. Muitos personagens na Bíblia eram pessoas de Deus. Saul, por exemplo, foi escolhido por Deus para ser rei dos hebreus e se perdeu. Muitos se perdem. Judas foi escolhido para ser discípulo e também se perdeu. Veja o texto de Pedro, o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último pior que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Veja, irmãos, Pedro está falando assim, olha, se depois de você ter sido salvo, depois de você ter conhecido o Senhor Jesus, você se afastar e voltou para o mundo, isso quer dizer, existe essa possibilidade, irmãos. A teologia de que uma vez salvo, sempre salvo é mentira, a Bíblia não diz isso. Portanto, irmãos, nós devemos cuidar, nós devemos estar atentos. Há uma frase que se diz com relação a ideologias políticas, mas que eu poderia transpor para cá. E diz assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da salvação, irmãos, o preço de mantermos a salvação é a eterna vigilância. Não deixar-nos voltar para os maus caminhos. Nós devemos ter certeza da salvação, irmãos, mas essa certeza não pode ser presunção. Não pode ser uma certeza arrogante, mas é uma certeza dependente. Uma certeza dependente da atuação do Espírito Santo, dependente de nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar. Mas é uma certeza, irmãos, na certeza da fé. Salvação garantida, podemos ter a ousadia, mas não podemos nos orgulhar e arrogarmos-nos disso. Porque essa salvação, irmãos, ela só nos dá certeza por causa do Senhor Jesus Cristo, não por causa de cada um de nós. E se nós estivermos, irmãos, cuidando, deixando que o Espírito Santo trabalhe, essa salvação vai ser contínua na nossa vida e vai nos levar para a vida eterna.